Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. A pedidos e considerando que não há nada urgente, faço a análise semanal que foi de 28 de agosto até dia 1º de setembro, com todo aquele viés para o vendedor de volatilidade em opções. Farei uma análise macroeconômica tanto do mercado brasileiro quanto do mercado americano, uma análise gráfica dos índices e ativos que mais impactaram a tendência do mercado brasileiro e terminarei indicando a melhor oportunidade para a venda de volatilidade segundo o Vendaval, para a sua abertura de mercado nessa segunda-feira. É um serviço gratuito para a comunidade. Aproveite e venha comigo. Então vamos lá, começar de onde paramos da última vez. Nós vemos aqui que agosto foi realmente o mês do desgosto, mas para o nosso operacional é muito tranquilo sempre, né? Porque para a gente não tem que subir ou que cair ou ficar de lado, a gente ganha em qualquer cenário. Mas a gente viu aí tudo o que aconteceu no mês de agosto, né? Que foi fortemente impactado pela subida da taxa de juros americana, a desaceleração da China, né? E o debate que está a nível mundial se de fato se está conseguindo controlar ou não controlar a inflação. Então a gente teve uma grande saída de investidores, porque o spread lá dos juros americanos ele se tornou um grande atrativo, mas não só foi na nossa bolsa, não, foi também na bolsa americana também que perdeu, tanto que a bolsa americana também em agosto não teve um bom desempenho. Mas olha só o que aconteceu então nesses últimos dias. Nós tivemos aqui um primeiro fundo muito interessante que parecia desafiar toda aquela tendência de curto prazo que estava acontecendo. Depois nós tivemos um primeiro topo, e quando marcamos aqui esse segundo fundo, mais alto que o primeiro, foi uma sinalização muito positiva. E quando então apareceu esse candle aqui, aí parecia que a coisa ia decolar. Só que o que tinha no caminho? Tinha no caminho a média móvel de 50 dias, né? Bateu a média móvel de 50 dias. Talvez até muita gente pensou aqui nessa máxima que tinha sido confirmada, esse pivô, mas depois fechou de forma negativa, ainda numa expectativa positiva, mas a grande decepção foi essa aqui, né? Esse candle horroroso aqui, que foi quando saiu lá os resultados fiscais do governo. Então, se você olhasse nesse dia 31 de agosto, você poderia achar que a situação estava muito feia mesmo. Se você olhar aqui as smalls, olha só o quanto desafiou aquele suporte muito forte das small caps, né, que sempre são as mais impactadas pelas taxas de juros. Olha só. Só que o que aconteceu no dia seguinte? Uma reversão completa. Um candle excepcional, na qual não só anulou totalmente esse candle preto, como ele abrangeu aqui e estourou vários limites aqui, se aproximando mais uma vez da média de 50. Então, a gente está no momento do mercado que nós conseguimos finalmente sair daquela tendência de curto prazo, de baixa, mas a gente está agora no momento de indefinição, aonde a gente pode, inclusive, colocar um caixote aqui. Então, dentro desse caixote que está aqui, né, que está meio que acompanhando de perto a média de 50, o que aqui não seria, para quem gosta de aposta direcional, não seria um bom momento, né, porque estaria próximo a uma resistência que se mostrou forte aqui, com grande chance de reverter. Agora, se ultrapassar esse limite, aí sim a gente vai ter espaço para avançar até o 120 e se passar até mais. Quando a gente olha aqui no semanal, você vê que, na verdade, a gente está em apenas uma correção e é sempre muito mais limpo, né, o gráfico, né? Não pelas linhas todas que eu botei aqui, mas você vê como tudo faz sentido, né? Como eu houve esse candle aqui, depois um candle de definição, depois uma estrela cadente. Então, você vê que graficamente está tudo mais claro aqui. E
de fato, né, você percebe que esse candle último branco aqui dessa última semana está superando a máxima da semana anterior, como você pode observar aqui. Houve uma superação de máxima, então fez um fundo depois de um candle de indefinição. Então, pelo gráfico semanal, há uma sinalização de pivô de um fundo, que, claro, precisa ser confirmado, então, agora, nessa semana. Se ficar para nós, vendedores de volatilidade, encaixotando, tá ótimo, maravilhoso. Quando você olha, então, aqui as taxas de juros no mercado americano, você vê que a taxa mais longa aqui, ela parecia se recuperar, mas no final voltou a se estressar, especialmente na ponta longa, as pontas curtas, de fato, elas foram melhorando. Mas não adianta, né? Que a que mais conta é a longa. Então, você vê, quando você olha o impacto disso no DXY, que é outra bússola do nosso mercado, você vê que está indo num patamar muito alto, 104. Isso também ocorreu porque no mercado americano, os dados que vieram, eles foram dados muito dúbios. Você teve um crescimento do PIB americano de 2,4, mais uma vez o mercado americano se mostrando altamente resiliente, 2,4 de crescimento no segundo trimestre. Quando você olha a inflação ainda razoavelmente comportada a nível mensal no 0,2, mas a nível anual ainda no 3,3, e os últimos dados é que criaram mais confusão ainda no mercado, que fizeram o mercado ali estressar no final. Nós tivemos aí um payroll de abertura de 187 mil vagas, aonde a expectativa era 170 mil. Havia uma expectativa de enfraquecimento aí do mercado. Ao mesmo tempo, a gente teve um aumento da taxa de desemprego, né, de 3,5 para 3,8. Então, não há ainda um cenário muito claro da gente conseguir ver a queda dessas taxas. Enquanto essas taxas aqui estiverem muito altas, os gringos não vão estar apostando forte, a não ser que a gente tenha uma recuperação muito boa aí das commodities, né? Como até houve um prenúncio, nós tivemos aí uma mudança de recomendação da Vale, eu vou estar mostrando isso. Então, a gente teve um PMI da China evoluindo de 49 para 51, então acima de 50 é porque está havendo uma expansão de fato. E nós tivemos também uma série de medidas paliativas ainda, nada ainda muito sério, para uma maior dinamização da economia chinesa. Então, voltando aqui para a tela, né, nós tivemos então aquele dia muito ruim, né, quando finalmente o governo encaminhou o orçamento de 2024. E nesse orçamento tem lá um superávit primário de 2 bilhões. E todo mundo sabe que isso ainda é uma obra de ficção, porque o governo precisa ainda comprovar de onde ele vai tirar 168 bilhões. Então, ainda há uma desconfiança. Então, tanto o cenário externo como o nosso cenário, ainda é um cenário que você pode olhar o copo meio cheio e também meio vazio. E é por isso que há uma boa possibilidade da gente lateralizar como nós ficamos aqui, né? Nós ganhamos uma grana preta aqui nesse cenário e pode ser que a coisa continue, vamos observar. Uma outra notícia muito boa que aconteceu na sexta-feira foi o PIB brasileiro, de 0,9, quando as estimativas eram 0,3. E está acontecendo uma coisa muito curiosa, porque uma boa parte desse PIBão que nós tivemos aí pode ser explicado pelo aumento do Bolsa Família, o aumento do salário mínimo. Nós tivemos casas de investimento de uma forma apressada, revendo todas as suas previsões para o nosso PIB, assim como o Focus também já estava fazendo no início da semana, sabe? Mas há uma grande confusão, porque o que vai ser mais forte? O aumento de atividade provocado pelo aumento de gastos ou o aumento da dívida também provocado pelo aumento de gastos, trazendo impactos nos nossos juros e também indo contra a esse próprio crescimento? Então, a gente não sabe qual vai ser a força mais forte, se vai ser a força negativa dos aumentos de gastos ou a própria força positiva de aumento de atividade desses próprios aumentos, né? Isso tudo num contexto de uma crise de confiança muito grande nesse governo, né? Porque o mercado financeiro não confia em governo de esquerda. Porque o governo de esquerda, a última preocupação dele é agradar o mercado financeiro, mas também o Brasil precisa crescer para gerar mais empregos e agora conseguir uma receita que de fato faça o marco fiscal andar. Então vamos analisando graficamente dentro de todo esse contexto que eu falei. A gente vê aqui, por exemplo, o dólar, você vê como ele está encaixotado, ele vinha claramente numa tendência de baixa no gráfico diário, mas quando você olha o semanal, você vê que ele está claramente debaixo da média móvel de 20 dias. Inclusive, essa recuperação que teve aqui no dólar, ela também teve em outros momentos, quando bateu aqui na linha
na média, então ela está ainda namorando a média móvel de 20 dias. Quando você olha a inclinação dela, você vê que elas estão para baixo. Então, essa pequena lateralização aqui, na verdade, foi apenas uma visita à média móvel, que não alterou a tendência atual dela. Quando a gente vê a repercussão, né, de todas essas taxas de juros, você vê ainda que continua, apesar de ter havido essa lateralização também aqui, mas ainda abaixo da média móvel. Quando você vê aqui no semanal, você vê que nem chegou perto da média móvel. Uma tendência muito clara de baixa. Quando você vai nos juros mais longos, você vê aí que aí sim estressou um pouco mais, mas você vê que esse estresse ainda foi somente para chegar na média móvel. Então, todas as taxas de juros aqui estão numa tendência clara de baixo, abaixo da média móvel de 20 dias. Então, a gente tem de positivo, sinalizando um mercado mais bullish, a curva semanal do Ibov, e que precisa ser confirmada, então, pelo diário. Quando a gente olha para a Petrobras, a gente percebe que a Petrobras continua numa tendência muito clara de alta. Você vê como está longe, inclusive, da média móvel nesse momento. Pode cair a beça até os próximos dias, que vai continuar numa tendência de alta. Inclusive, eu tive até uma notícia triste essa semana aí de alguém que botou todo o capital dele, 100% vendido em Petrobras. Por causa de quê? Por causa de viés político. Cara, não, vamos acabar com a Petrobras. Todas as vezes que alguém operou vendido em Petrobras, é só olhar aqui, olha só, olha só. Desde a pandemia, a não ser que tenha sido muito a curto prazo aqui, cara, Petrobras só cresceu. Todo mundo que apostou em algum momento contra a Petrobras perdeu. E o cara bota 100% do capital, ou seja, para o cara botar 100% do capital, tem muita emoção nisso, né? Tem muita emoção, sabe? E a Petrobras está nas máximas históricas, é isso que acontece. Quando você vê a Vale, que também é muito importante para a gente analisar, a gente vê que ela está ainda dentro daquele spec, desse caixote. Enquanto ela não ultrapassar esse valor aqui de 71, não quer dizer muita coisa, porque existe uma forte resistência aqui. A gente tem que olhar para a Vale por duas razões. Primeiro, que ela tem um impacto forte na tendência do mercado. E segundo, porque eu vendi uma put aqui no 61. E é outra coisa também muito curiosa. Quando estava aqui no 61, eu não vi toda essa convicção que estão dizendo que tiveram de dizer que estava barata a 61. Eu não vi essa convicção, não. Aliás, se eu tivesse visto tanta convicção, eu não teria vendido uma put, eu teria feito uma zebra. Agora que o mercado aqui está no 68, está todo mundo dizendo que avisou. Eu não vi isso, não. Eu não vi ninguém avisando, não. Eu vi, no máximo, dizendo que estava num preço atrativo, mas sempre tinha um margem, né? Mas pode ir a 50, pode ir a 40. Agora que foi a 68, tá todo mundo dizendo que disse, sabe? Então, saibam interpretar direito, né? O que falam os analistas. Fato que eu não entraria num movimento direcional aqui nesse momento, né? Talvez esperando fechar pelo menos esse gap aqui. Quando você olha aqui as empresas da área financeira, que elas também que são os bancos, tem um grande impacto também na tendência de mercado. E quando eu falo tendência de mercado, porque é importante para o vendedor de volatilidade entender para onde está indo o mercado. Isso pode ser uma informação importante quando, por exemplo, ele monta um Delta Hedge. Então, você vê que tem um suporte ainda muito forte, que não foi ultrapassado. Você vê que ele até começou querendo bater aqui, bateu tão forte que voltou. Muito interessante esse movimento. E um suporte também que existe também pesado aqui nas small caps. Então, existe um sentimento atual mais positivo, muito mais positivo quando estava aqui perto desse fundo aqui, mas ainda muito dúbio. A gente depende muito da China e é interessante que a gente tenha observado que o sentimento em relação à China agora ficou misto. Não é mais um sentimento de que a China vai quebrar, que vai lá pro buraco, né? Já tem gente falando, ó, a China não vai crescer do jeito que ela crescia, mas também ela não vai se arrebentar. A China é uma potência. Então as pessoas já estavam precificando como se a China fosse se arrebentar. E não vai ser isso. Vai ser isso. Quando a gente olha, então, agora para o vendaval, a gente vê aqui que o índice de vantagem do mercado está a 65. Mas o que eu observei? Eu observei que, de fato, né, os ativos estão menos voláteis. Basta você ver aquelas 13 quedas, como foram pequenas, cada uma delas. Então, a volatilidade histórica está muito pequena, ainda mais agora voltando a se recuperar. Só que o que a gente observou? A volatilidade histórica está pequena, mas infelizmente a VI está muito pequena. Todo aquele medo que estava no mercado, aquela grande preocupação, ela de fato diminuiu bastante. Então a gente está com o índice de vantagem do mercado, então a gente tem muitas sinalizações positivas aqui, viver muito positivo, mas a gente observa que o IVR tem estado muito pequeno, né? E aparece que uma empresa escorpião, que
Pô, ninguém vai cair nessa. Um prêmio de Delta 16 de 9%, ninguém vai cair. Ninguém vai cair. Por que a Via está se comportando assim? Porque ela está caindo aqui, ó, bem devagarzinho, ó, bem devagarzinho. Né? Quer arriscar bem os trangos, a gente bota Evite. Porque, de fato, ela está oscilando pouco, né? Para baixo, mas pouco, aos pouquinho. A gente não sabe, está 1,29. Olha que ridículo. Quando a gente, então, olha para as primeiras posições aqui, uma excelente empresa se destaca, que é a Ambev. Olha que bacana, olha como está boa a Ambev. Ainda bem, vamos voltar a operar muito Ambev agora. Olha só como é que está o gráfico. Que beleza. Como está lindo para você vender volatilidade. Você vê que é uma empresa core e está com um prêmio bom para uma empresa core. Cara, então o que você tem que fazer na segunda-feira quando abrir o mercado? Você tem que entrar no vendaval para ver o que ele vai estar te dizendo, porque eu não posso dar nenhuma call para você. Mas aqui, nesse momento, o vendaval está claramente te indicando aqui, não eu, o vendaval está te indicando aqui e dando uma ótima sinalização. Olha que oportunidade maravilhosa, 37 de IVR, IVR de -8, negativo. Olha o tamanho do IVV. Quando você olha aqui a boca de jacaré, você vê que teve uma queda. Sexta-feira não foi o melhor dia foi na quinta, quando a boca estava maior, mas ainda está muito positivo. Quando você começa a trafegar pelas outras oportunidades, começando pela área de energia, você vê que apesar de ter muitas com IVV positivo, você vê, ó, nenhuma com IVR bom, que não seja EG, né, mas não dando um prêmio razoável. Então, para energia, de fato, não tem uma grande oportunidade aqui, é uma pena. Quando você vai nos bancos aqui, você vê que a melhorzinha é a Itaúsa, é uma boa dica aqui, quando não tem liquidez ali no Delta 16, tem um Delta 30, mas você consegue operar Itaúsa no Delta 16, a estimativa é metade do Delta 30, então deve estar dando ali perto de 1%. Então seria até uma alternativa, ou seja, está pagando mais de 1%, para Itaúsa até compensa. Não era para ela ser risco, já era para ela ser uma empresa core, uma seguradora isso aqui. Tem algum risco vega, tá? Mas se tiver com um prêmio bom, vale uma aposta. Quando você olha aqui para ela, você vê que é uma empresa muito boa, que tem um histórico bem razoável, tem sempre colocado Itaúsa na minha parte core do portfólio. Quando você pega as empresas de petróleo, todas com IVR baixo, não caia nessa aqui não, tá? Você pode querer pegar uma 3R Petróleo? Até pode, mas vamos ver o histórico dela. O histórico dela não é bom, não é bom. Quando você entra lá na 3R Petróleo, né, e é por isso que está sinalizando, então, nesse momento aqui, está até sinalizando muito bem, mas quando você pega o histórico dela, veja só, parece aqui que ela está muito bonitinha, mas olha aqui para trás, olha o que ela fez aqui para trás, tá vendo? Então, por que o vendaval está sinalizando? Porque ela deu uma encaixotada aqui, mas é uma empresa escorpião, olha só. Você vê que daqui para cá, mais de 30% em pouquíssimas semanas, não dá para fazer esse triângulo assim, não, não dá. Né? E você sempre desconfia, né, quando o prêmio está mais de 3%. Tem que desconfiar. No Delta 16, mais de 3%, tem que desconfiar. Siderurgia, aqui siderurgia, nenhuma interessante, nenhuma interessante. Quando você pega comércio, aí você não vai cair nessa, né, de fazer operação em via, açaí de jeito nenhum, soma, tudo evite, ó, tá vendo? Evite, 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 evite. Lojas Renner, 10 já tem um balancinho um pouco melhor. Vamos dar uma olhada aqui nas lojas Renner. Olha só que histórico ruim, tá vendo? Eu não abriria com esse histórico aí, tá? Mas a única aqui que você poderia pensar, atenção, é apenas uma vaga no seu portfólio. Se você operar pequena, apenas uma pequena posição, até daria, até daria. Mas enfim, então, fazendo uma análise panorâmica aqui, com certeza a melhor oportunidade de todas, se não até imperdível, é a Ambev. Quando nós então analisamos aqui os nossos alertas, né? Nós também fazemos alertas de saída. Nós fizemos aqui um alerta de entrada na Rail, alerta de resultado, alerta de saída. Demos alertas na Ambev, então nós já mostramos naquele pico lá o melhor dia para você ter aberto a BEV. Você pode até abrir na segunda-feira, mas nós demos um alerta no dia melhor lá. Tá aqui, ó. Tivemos saída em CEMIG, alerta na Suzano, alerta na Eletrobras, na Vibra. Quando a gente analisa os resultados do nosso portfólio, olha só que show. Você vende nessa coluna e recompra por essa coluna. Então tá na cara que o resultado foi maravilhoso. Mercado caindo lá, 13 dias de pregão seguidos. E nós só faturando aqui, só faturando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. É uma análise de mercado voltada para quem vende volatilidade. É natural a gente estar preocupado para onde está indo o mercado, porque você pode direcionar seu portfólio para neutralidade, para bullish, para bearish, então isso dá uma visão. Às vezes as pessoas ficam também muito preocupadas se o mercado vai explodir para cima, para baixo, então a gente traz todo esse cenário para você
entender onde você está trafegando. Muita gente me perguntando sobre a carteira administrada, mas aí nós estamos ainda discutindo os aspectos legais. O CEO aí, de forma até merecida, tirou aí uns dias de férias, então isso acabou trazendo um pouco de atraso aí. Mas enquanto isso, a gente vai tocando e vai ganhando dinheiro, vendendo volatilidade. Tá? Você já pode assinar o Vendaval, você já pode entrar no grupo VIP para estar recebendo todos esses alertas. Também, se você quiser, pode entrar lá no grupo do Telegram para a gente começar a te conhecer, trocar ideia, bater papo, ou se você quiser apenas ficar observando e ter todas as notícias também sobre o canal. Beleza, gente? Então deu um certo trabalho, né? Poxa, merece você dar uma curtida aí, fazer um comentário, para eu continuar também trazendo esse tipo de conteúdo, também quer ser um serviço gratuito e que eu acredito que tenha valor para toda a comunidade. Tá bom, gente? Sempre um prazer enorme estar com vocês aqui, também nesse formato. Então, vejo vocês nas redes sociais e sempre, claro, no próximo vídeo. Até lá!